Você já se perguntou de onde a gente veio? Não no sentido geográfico, mas de verdade mesmo. De onde surgiu o ser humano? Como foi que um primata perdido entre milhares de espécies acabou criando foguetes, músicas e até redes sociais? A resposta está muito além da escola e começa há bilhões de anos, num planeta bem diferente do que conhecemos hoje. Neste vídeo, a gente vai viajar por milhões de anos de história, da primeira célula ao Homo sapiens, dos primeiros 900 passos à Lua, de Lucy até você. Mas calma, nada de aula chata, ok? A ideia aqui é entender como a vida se transformou, até virar a gente. Então respira fundo e bora começar essa jornada evolutiva. Tudo começou há mais ou menos 13 bilhões de anos. E não, isso não é exagero. É tempo real. A Terra era um lugar quente, instável, cheio de vulcões e tempestades elétricas, nada de florestas ou animais, só rochas, oceanos e caos. E foi justamente nesse caos que a mágica aconteceu. As primeiras formas de vida surgiram, pequeninas, microscópicas, simples, mas vivas. Eram as chamadas células procariontes, sem núcleo, sem vaidade, mas com potencial de mudar tudo. Essas células foram se multiplicando, aprendendo truques novos como fotossíntese, respiração, e um belo dia, depois de um bom tempo, tipo uns bilhões de anos, elas decidiram se juntar. Resultado? Surgiram os primeiros seres multicelulares, e aí sim começou o desfile da vida. Com o tempo, a vida ficou cada vez mais criativa. Do oceano surgiram moluscos, peixes, crustáceos, e depois de um tempo, milhões de anos, claro, alguém teve a ideia de sair da água. Vieram os répteis. E depois os famosos dinossauros. Reinaram por mais de 150 milhões de anos. Sim, eles ficaram aqui muito mais tempo do que a gente já ficou. E sem Wi-Fi. Mas aí veio um certo asteroide e... Bom, você sabe o final. Com os dinossauros fora do caminho, os mamíferos finalmente ganharam espaço. Pequenos, peludos e rápidos, começaram a se espalhar. E entre esses mamíferos, foram surgindo alguns com cérebros maiores, polegares mais ágeis e... curiosidade. Aí nascem os primatas. E entre eles uma linhagem muito especial. Os hominídeos. Nossos tataravôs de verdade. Eles já andavam parcialmente em pé, tinham uma dieta variada e... bom, estavam só começando a dar trabalho. Cerca de 2,5 milhões de anos atrás, entra em cena um dos primeiros representantes do nosso gênero, o Homo habilis. O nome já entrega o talento. Ele era hábil com ferramentas. Pedras afiadas viraram utensílios. Caçar e sobreviver ficou um pouquinho menos difícil. Depois veio o Homo erectus, que além de caminhar 100% em pé, dominou algo revolucionário. O fogo. Isso mudou tudo. Cozinhava comida, afastava predadores, aquecia as noites frias. Um verdadeiro upgrade na vida da caverna. E então surgiram outros tipos. Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis, até que, há cerca de 300 mil anos, finalmente apareceu a gente, o Homo sapiens. Mas calma, naquela época, a gente ainda era meio roots. Vivíamos em grupos nômades, caçando, colhendo e começando a contar histórias ao redor do fogo. E foi aí que uma coisa diferente começou a acontecer. Imaginação. Desenhos nas paredes das cavernas. Ferramentas mais elaboradas, rituais, música, arte. Estava nascendo algo novo. Não só mais um animal inteligente, mas um ser humano. Mas afinal, quando foi que nos tornamos humanos? A resposta não, tá só nos ossos ou nas pegadas. Tá nas ideias, na imaginação, na arte. Foi quando começamos a enterrar os mortos, a pintar nas paredes, a criar histórias, a cantar, dançar e olhar para o céu com perguntas. Enquanto outras espécies sobreviviam, nós começamos a sonhar. Começamos a planejar. A guardar alimentos. A viver em grupo com propósito. E então vieram as línguas, as primeiras aldeias e os primeiros mitos sobre o mundo. O cérebro era o mesmo, mas algo dentro da gente acendeu. Foi o nascimento do que a gente chama de cultura. E foi ela que moldou tudo o que veio depois. Mas afinal, quando foi que nos tornamos humanos? A resposta não tá só nos ossos ou nas pegadas. Tá nas ideias. Na imaginação. Na arte. Foi quando começamos a enterrar os mortos, a pintar nas paredes, a criar histórias, a cantar, dançar e olhar para o céu com perguntas, enquanto outras espécies sobreviviam. Nós começamos a sonhar, começamos a planejar, a guardar alimentos, a viver em grupo com propósito. E então vieram as línguas, as primeiras aldeias e os primeiros mitos sobre o mundo. O cérebro era o mesmo, mas algo, dentro da gente, acendeu.
Foi o nascimento do que a gente chama de cultura. E foi ela que moldou tudo o que veio depois.